professor Timothy Holland, por favor. Professor, tudo bem? Obrigada pela presença. O senhor terá também 30 minutos. Quando tiver faltando 10 minutos, eu apareço aqui, tá bom? Tá bom, obrigada, obrigado. professor. Eu sou professor às vezes fala mais do que devia, né? De qualquer maneira, eu queria mais uma vez agradecer o convite. Foi ótimo, maravilhoso ouvir as palavras do nosso querido Ivaí, um grande líder, um grande guerreiro que nos inspirou e muitas vezes nos socorreu com o seu conhecimento, a sabedoria, a tranquilidade com que ele lidou com problemas que realmente eram novos e muito complicados para nós. Só à guisa de um pouquinho de biografia, eu fui professor da UNB de Psicologia de 1976 até 2015. Foram 38 anos que eu me dediquei exclusivamente à UNB. Eu exerci várias funções de gestão, e entre elas eu fui vice-reitor de 1997 a 2005, que abrangeu justamente esse período da implantação das ações afirmativas, e depois eu fui reitor de 2005 a 2008. Nesse período, tem dois grandes projetos de inclusão social que eu me engajei, que eu me entreguei mesmo. Em 97, eu comecei a trabalhar para buscar espaço para o UNB fora do plano piloto. Eu fui no GDF, fui na Câmara Legislativa, fui acompanhado por um deputado muito engajado também, Daniel Marques, e, em pouco tempo, conseguimos colocar no plano de ordenamento do Distrito Federal 3 terrenos para a UNB, esses que hoje, né, são ocupados por milhares de alunos e centenas de professores. Conseguimos, em pouco tempo, a transferência dos terrenos, tinham que ser doados para a UNB. Depois fomos buscar recursos na bancada do Distrito Federal para iniciar a construção. Depois ao MEC para conseguir vagas que pudéssemos contratar professores e organizar os cursos. E, enfim, em março de 2006, nós inauguramos o campus de Planaltina, com a presença do ministro de Educação da época, cheio de estudantes. Foi uma vitória importante para a inclusão social da nossa universidade. Inclusive, nós tínhamos uma regra de que quem tivesse concluído o segundo grau na região do campus teria uma vantagem de 20% nos pontos no vestibular. Eu tinha certeza que isso ia ser um problema jurídico, mas o interessante é que nunca foi. Então, é uma universidade que conseguiu se regionalizar. Cada campus tem um tema que nós destinamos em função dos projetos de envolvimento da nossa região. Há outro grande projeto, que é o assunto de hoje, mas que, na verdade, foi muito mais visível e de maior impacto, foi das ações afirmativas. Nós tivemos, eu tenho que acompanhar minhas anotações, senão é aí que eu vou falar muito. Mas eu separo em 4 fases esse processo. Teve a fase nacional, que foi uma fase de luta dos movimentos negros nas universidades, mas também nas ruas e nos ministérios, como o Ivaí apontou com toda a propriedade. Isso foi um evento, foi um processo de anos, talvez décadas, em que a sociedade brasileira começou a se conscientizar dos seus problemas nessa área e começou a cogitar e até aceitar eventuais intervenções que pudessem minimamente começar a corrigir esse processo. Na UNB, tínhamos vários professores engajados, o Nelson Inocêncio foi lembrado, a professora Dione Moura, vários outros também que
não vou lembrar todos, mas o José Jorge de Carvalho e Rita Segato, inclusive eles que nos procuraram, a mim e a professora Doris Faria, que era a nossa decana de extensão, também se interessou em apoiar. E quando eles nos pressionavam para pautar esse assunto, para que ele pudesse ser votado, nós pedimos ao casal que eles fizessem um projeto fundamentado, mostrando os dados da discriminação na universidade e fora dela, embora saltasse aos olhos, né? Eu que cheguei dos Estados Unidos em 76, eu pensei que podia ter chegado na Noruega, que o nosso campus era absolutamente de alunos classe média alta, né, de pele branca. Então, esse casal fez um belo projeto. Ele, infelizmente, eu não tenho mais cópia, meus registros todos sumiram quando invadiram o meu gabinete, mas, de qualquer maneira, um belo projeto que contemplava 20% de cotas para alunos negros e um programa para a inclusão indígena, que eu vou comentar rapidamente mais para frente. Como disse o professor Ivaí, esse não era um assunto que se chegaria no Conselho Superior e aprovasse como se fosse, né, simplesmente mais uma ideia cujo tempo já estava maduro. Então, com a ajuda importante dos alunos do Enegrecer, que foram muito mobilizados e muito engajados, eles têm um crédito muito grande nesse processo, com a ajuda deles, dos professores e de consultores, né, como foi o professor Ivaí esse tempo todo, eles indicaram pessoas que poderiam fazer exposições para os membros do nosso conselho, que pudessem vir e debater com eles essas ideias que eram estranhas para muitos professores e estranhas até para a sociedade brasileira. E isso se deu ao longo de vários meses, inclusive. Eu não consegui lembrar os nomes, mas um deles foi o Joaquim Barbosa, que tinha escrito um livro sobre as ações afirmativas nos Estados Unidos, depois foi, né, como todos sabemos, presidente do Supremo. Então, esse processo foi ao longo de vários meses, na verdade, de estimular a discussão, informar os membros do Conselho, informar a universidade dessa questão, de maneira que os dados fossem conhecidos, como estavam expostos com clareza. Quem ajudou muito com isso foi o Ricardo Henriques, do IPEA, que levantou dados muito preciosos que pudemos compartilhar, né, com a comunidade da universidade, na verdade, até com outras instituições. E então, num belo dia, cuja data eu queria lembrar, mas nós tivemos a visita honrosa da nossa sempre ministra Matilde Ribeiro, aqui presente, e a professora Petronília Gonçalves, de São Carlos, e as duas fizeram uma exposição para nosso conselho, e no final alguém pediu que nós votássemos a proposta, que já estava circulando há um bom tempo. Então, eu perguntei ao conselho se aceitavam mudar a pauta e votar, eles aprovaram, e em seguida, como todos percebemos, emocionados, a proposta foi aprovada por ampla maioria, mas uma maioria expressiva de membros do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da UNB. E então o processo se deslanchou a partir daquele momento com a bênção das nossas madrinhas, né, Matilde e Petronília. Então, eram 20% de vagas para candidatos negros e mais um programa que teria que ser detalhado para a inclusão de estudantes indígenas. O CEP criou uma comissão, a professora Dione Moura, o professor Renato Hilário, da Faculdade de Educação, também engajadíssimo. Os estudantes do Enegrecer se revezavam, eles não podiam deixar uma pessoa só,
Então, em cada reunião, poderíamos ter 2, 3 pessoas diferentes vindo do movimento dos estudantes e recorríamos até abusar do professor Ivair, do nosso amigo também Humberto Adame, do Rio de Janeiro, que estava muito envolvido nas questões lá da UERJ, né? E então esse processo foi Nelson Inocêncio também, vai lembrar, outros que eu peço desculpas por não conseguir lembrar de cabeça, assim, mas e aí saímos a campo, fomos à UERJ para saber como é que estava sendo o processo lá, participamos de um evento internacional que eles promoveram lá, já pudemos mostrar alguns dados que nós tínhamos, porque tínhamos feito, foi um insight muito grande de alguém, né, que nós fizéssemos uma pesquisa junto aos vestibulandos do final de 2003, para ter uma noção da nossa clientela futura. E entre as perguntas, né, de que foram feitos esses estudantes, se eles se candidatariam a cotas para negros. E o que voltou foi um susto muito grande, que eram 4.400 candidatos ao vestibular da UNB, disseram que se candidatariam se as cotas existissem naquele momento. Isso nos trouxe dor de cabeça, embora fosse também muito positivo, porque significava uma sensibilidade desses estudantes para essa questão e mostrava o tamanho da tarefa que se colocava para nós e para a Universidade Brasileira de um modo geral, né? O que sobressaiu na visita ao UERJ é que estava havendo muito abuso do programa de cotas, porque os alunos basicamente bastava se declararem negros para participar. No censo, a gente sabe que a gente declara, né, nosso acordo, de acordo com aquela tabela do IBGE, mas a gente não ganha nem perde por ter uma resposta ou outra, simplesmente um registro. Mas para entrar numa universidade pública, esse é um dos bens mais raros e mais desejados na nossa sociedade, que infelizmente leva algumas pessoas a sucumbir à tentação de colocar dados inverídicos, e isso estava só acontecendo lá. E eu tinha gente do Ministério Público que já estava alerta, estadual, para tentar coibir isso. Então, nós sabíamos que isso não podia ser parte do nosso programa, porque nós poderíamos ter, em vez de 20%, uma cota de 10% ou sei lá quanto, né? De fato. E esse foi o problema que tivemos que enfrentar. Teve um momento, também achei importante relatar, eu e a professora Nilceia Freire, né, que já foi citada aqui, lembrada, fomos convidados para falar numa reunião da Andifes, que é a entidade que reúne todos os reitores das universidades federais, lá na Bahia. E nós fizemos a exposição sobre o que já existia na UERJ e o que estava planejado para a UNB, para uns 30 reitores, mais ou menos. O que nos surpreendeu é que não houve uma única manifestação favorável, houve várias caras feias para a nossa fala, e um e outro veio para criticar abertamente quanto à adequação desse tipo de procedimento. Isso foi um pouco assustador, porque imaginávamos, né, eu pelo menos, de que, né, reitores de universidades seriam pessoas com um nível de esclarecimento um pouco maior do que eu observei naquele dia. Mas isso era um dado importante também, que haveria resistência né, a qualquer coisa que fosse feita em larga escala, né? E nós tínhamos que fazer nosso primeiro edital do vestibular de maneira que garantisse segurança para o processo, que houvesse segurança do ponto de vista político, e como seria recebido pela sociedade, e do ponto de vista jurídico, que não pudesse abrir um flanco para ser suspenso ou anulado até
um juiz federal poderia anular o processo inteiro se convencesse dessa conveniência ou necessidade. E então, isso desagou na definição do nosso público, né, da nossa clientela, como sendo pessoas, dissemos assim, negras, pretos ou pardos, ou seja, pegamos do IBGE o que havia estabelecido, consolidado de identificação na lei brasileira, né? Então, adotamos essa definição. E na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, tinha uma experiência de cota já em andamento, e eles estavam usando fotografias dos alunos para justamente fazer essa triagem para eliminar candidatos que estavam tentando se aproveitar do processo indevidamente. E acabamos adotando, então, esse critério. O CESP, que faz o vestibular, né, foi orientado a usar tudo, processo bem padronizado, fotografar cada candidato às cotas, e depois uma comissão examinaria essas fotografias para fazer essa triagem. Como todos percebemos, né, esse processo virou o ponto predileto de ataque às cotas na mídia e na sociedade de um modo geral. A resistência às cotas foi semelhante em outros países. Eu estava nos Estados Unidos na época desse processo. Primeira coisa que diziam que as cotas iam derrubar o nível da universidade, né? Que esses alunos seriam fracos, iam fracassar, não iam conseguir concluir seus cursos. O outro, que era um problema político realmente, é de que estariam tirando as vagas de alunos de melhor desempenho. Ou, para muitos professores, e o meu filho, né? Como é que vai ficar se não conseguir passar? Havia na sociedade, para mim, claramente, a ideia de que a universidade pública pertencia a uma classe social muito bem definida. E que, como ousávamos romper, né, o acesso a esse direito de geração em geração adquirido desses grupos. Isso foi muito chocante, essa postura. Então, de qualquer maneira, procedemos dessa forma. A mídia batia muito na questão das fotos. Nós respondemos todos os ataques editoriais. Tivemos que entrar na justiça contra o Estadão, porque não queriam publicar nossa resposta, no caso de um artigo especialmente agressivo. A televisão, o principal, né, canal de televisão, também incansável no ataque a isso. Tinha um diretor lá que publicou até um livro contra as cotas. Participamos de debates na Câmara dos Deputados. Eu falei da tribuna da Câmara, num debate com uma professora do Rio de Janeiro, que era contra, que publicou também, em conjunto com várias entidades, aí, um livro espesso, falando contra as cotas, circulou para todos os deputados e senadores. Nós não tínhamos recursos para fazer isso, mas fomos a campo, como falou o professor Ivaí. Eu fiz uma palestra na reunião anual da UNE, em Goiânia. O professor Ivaí me levou para a Alesp, em São Paulo. Fizemos uma exposição lá na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Nós fomos a uma associação internacional em Washington fazer uma exposição lá, a convite deles. E fomos às universidades que tinham interesse em debater o assunto. O que eu consigo lembrar é que eu visitei a Federal de Goiás, a Federal Fluminense, a Federal de São Carlos e a Federal do Paraná. Eu acho que tinha outra, mas não consegui lembrar. Em todas, levei os dados que nós tínhamos, né? Foi sempre uma exposição muito objetiva. Os dados são esses, a discriminação está gritante. E uma das coisas que esse
colocar até é de que as cotas deveriam ser para pessoas de baixa renda, porque isso abrangeria os alunos negros, naturalmente, e os negros chamados ricos por eles não precisariam, né, da cota para entrar na universidade. Mas nós tínhamos que dar destaque, justamente até por isso, do racismo que, né, cegamente e inconscientemente permeia o chamado estrutural, que as pessoas se desenvolviam instituições em cima desse tipo de racismo. Eu acho que foi muito importante a gente frisar nesse momento de que a questão racial tinha que ser dado o devido destaque e o combate direto. E isso custou realmente muito caro, porque esse tipo de racismo, infelizmente, ele estava muito difundido, né? O Brasil tinha o mito da igualdade ou democracia racial. Esse era um mito que se espalhava porque não havia leis específicas que discriminassem as pessoas. Então, correndo, fizemos um seminário de juristas de alto nível, juristas negros, como de São Paulo, me desculpe, com Nelson Jobim, fez uma palestra maravilhosa, era para compor um livro que seria uma referência jurídica para discutir esse assunto. Infelizmente, os responsáveis pelo livro deixaram passar essa oportunidade. Fizemos uma reunião com os procuradores das universidades que já tinham cotas implantadas e, eventualmente, em andamento, com os nossos procuradores da UNB, para que eles acertassem a linha de defesa, o discurso, os argumentos jurídicos que eles iriam precisar, porque poderíamos ser inundados com processos tanto individuais como processos institucionais, né? Nós tivemos aquela causa, a aluna da UNB de mestrado fez um mestrado sobre as cotas, dizendo que era conflitante com o direito à igualdade na Constituição. Esse foi um momento alto para nós todos, eu acho, porque à unanimidade os ministros do Supremo rejeitaram essa tese, de que cabia à UNB, dentro da sua autonomia, desenvolver um projeto desse tipo e que isso não feria o princípio que a aluna colocava, que todos os casos tinham que ser tratados igualmente, embora fossem diferentes entre si, de fato, né? Então, foi feito o primeiro vestibular, em 2004, para entrar em agosto, no segundo semestre. Foi uma grande experiência para todos nós, com muitas dificuldades para encarar tudo isso, mas aconteceu tranquilamente, foram matriculados os alunos. Não houve a decisão também de não identificar os cotistas, ou seja, que se eles quisessem se identificar, questão própria deles, mas nós não tínhamos na sala de aula qualquer outro lugar público, né, a identificação de quem seria cotista e quem não. E o aluno podia concorrer às cotas ou podia não concorrer, o aluno negro, né? O professor Ivaí colocou o problema da permanência. Esse problema se colocou muito fortemente para nós, tivemos que aumentar bolsas de todo tipo. O programa Afroatitude, né, o Ministério da Saúde, na combate à DST-AIDS, fizemos um convênio com eles, e então os nossos estudantes escolhidos para as bolsas participaram da campanha em Brasília, e possivelmente além, de combate à DST e AIDS durante um tempo. Depois o recurso acabou e não conseguimos resgatar, né? Mas, de qualquer maneira, o outro grande ponto, em termos de dados, é de que a ideia de que esses alunos seriam um fracasso, queriam baixar o nível da universidade, aquele discurso velho,
Primeiro, tínhamos os dados dos Estados Unidos. A Universidade de Harvard fez um programa desse tipo. Eu, quando era estudante lá, tinha colegas que eram beneficiados por um programa desse tipo. Não havia diferença de nível nem de desempenho, não havia. A universidade não deixou de ser das primeiras do mundo, a Universidade de Harvard e tantas outras, né? Simplesmente era um mito que se criou para denegrir o processo. E os nossos alunos também mostraram, as suas médias eram comparáveis em todos os níveis com os alunos não cotistas da UNB. Isso foi uma demonstração de que o que faltava no Brasil para os estudantes negros era oportunidade, era isso, né, que faltava, e um programa desse tipo é a primeira vez que realmente essa oportunidade foi dada. Depois eu queria comentar, o professor Ivaí falou da África, eu tinha um compromisso pessoal de aproximação com os países africanos lusófonos. Nós tínhamos muitos estudantes desses países. Quando formávamos os alunos deles, nós convidávamos o embaixador, a embaixadora, para participar da cerimônia, para entregar o diploma. Foi muito bonito. E aí aconteceu uma coisa que eu nunca compreendi, que alguns estudantes brancos lá no alojamento estudantil resolveram tocar fogo no apartamento de 3 alunas de Guiné-Bissau. Isso eu não compreendi. Depois houve até um movimento de defesa deles. Isso é um ato terrorista, isso não pode ser aceito na universidade. E esses alunos nunca foram punidos por isso, depois que eu deixei a reitoria. Finalmente, eu queria falar dos Gêmeos, que foi armado pela revista Veja, com uma família, em que 2 alunos passaram, um pelo sistema das fotografias, e um passou e outro não, e eram gêmeos univitelinos, então foi capa da Veja e um escândalo de imenso impacto nacional. Quando eu fui chamado para explicar, né, isso na TV local aqui, eu falei, é muito simples, se o aluno se considera injustiçado, em qualquer processo seletivo ele pode recorrer. E, de fato, o aluno excluído recorreu e foi aceito, participou do vestibular e, com uma satisfação, eu posso dizer que os 2 foram reprovados no vestibular da UNB, depois de ajudar a montar esse circo para nos constranger. De qualquer maneira, nesse dia, eu chamei o professor Ivaí, a professora Dione, outras pessoas, e falei, olha, essas fotografias podem ser realmente um custo muito alto para o nosso programa, e nós temos que tomar uma providência quanto a isso. Aliás, o CESP tinha mudado o sistema de avaliação das fotos, sem se entender conosco. Antes, a comissão se reunia e examinava juntos, e saíam decisões de consenso. O que o CESP fez foi o que eles faziam para correção de redação, eles mandavam as fotos para os computadores dos membros da comissão, e aí, se 2 dessem uma resposta, era essa que valia. Não era assim. As fotografias, quando aparecem numa tela, são diferentes de outras telas, e isso não podia ter sido feito, mas, de qualquer maneira, foi parte do nosso problema. E aí nós vimos que o vestibular tinha 2 etapas. Uma prova de certas áreas, não sei o quê, um intervalo e outra prova. Então, o que nós resolvemos fazer, em vez de tentar entrevistar os tais 4.000 e tantos antes do vestibular rolar, que era impossível, levaria semanas para fazer, nós entrevistaríamos, antes da segunda etapa, aqueles candidatos às cotas que houvessem passado na primeira etapa. E isso deu certo. E isso acabou com essa querela, tirou o tapete de quem tinha nisso a sua razão de atacar a universidade e as cotas,
E o processo se pacificou dali para frente, que eu aí depois eu não acompanhei, mas até a aprovação da lei, nós continuamos admitindo esses alunos e nos envolvendo. Rapidamente, embora fosse muito importante, o programa indígena não podia ser um simples cota, porque os indígenas moram longe, né? Moram nas suas comunidades distantes, e nós não tínhamos a menor possibilidade de bancar a vinda deles e a estada deles aqui, etc. Então, fizemos um convênio com a FUNAI. Tinha um presidente que o nome me falta agora, mas foi muito sensível a isso. Então, a FUNAI assumiu a escolha dos candidatos junto às comunidades, as próprias comunidades indicaram seus candidatos e os cursos que gostariam que fizessem. A FUNAI trouxe eles para cá, vindo dos rincões, né, mais distantes, Cabeça de Cachorro, esses lugares. Eles faziam uma prova, a primeira prova foi especial para eles, depois foi uma prova mais... e então eram admitidos nos cursos que eles foram aprovados e eles eram acolhidos pela FUNAI, então eles tinham onde morar, eles tinham alimentação, transporte, as coisas essenciais. Isso foi uma coisa muito bonita. O único problema que deu é que alguns desses alunos tinham problemas de formação em áreas como biologia. Então, nós montamos cursos com professores voluntários, aceitaram, além da sua carga, dar aula de biologia e outros temas para esses estudantes, para que eles pudessem ter esse reforço e prosseguir nos seus cursos. E eu, com muita satisfação, de formar os primeiros, né, médicos e outros enfermeiros, eles achavam importante a área da saúde. Hoje tem, eu vi num dos programas aqui, uma egressa desse processo que já tem seus próprios filhos como estudantes da UNB. Então, esse foi um outro processo que foi vitorioso, no meu modo de ver, e que foi uma referência para outras instituições que eu sei que foram seguindo também caminhos semelhantes a esse. Então, pedindo desculpas pela a demora aqui de concluir, mas agradecendo muito a oportunidade, eu passo a palavra de novo para a coordenação da mesa. O senhor ainda tem 2 minutinhos. Ainda tem? Eu fiz a menos? Bem, então eu quero repetir só o que eu disse no início. O mérito aqui é dos movimentos sociais, tem que ser dito. Eu tive um papel pontual nesse processo, que eu me sinto muito orgulhoso de ter tido essa oportunidade, mas tem que dizer que esse é um processo social muito amplo e que há um movimento, né, os movimentos negros no Brasil e outros movimentos sociais pelos direitos humanos, o crédito pelos avanços que se tem é deles e nós temos que reconhecer isso. Obrigado. Muito obrigada, professor.